Gente, esse é o 100 de sempre, não é? É a mesma casa. É a tua casa. Ok, É a tua casa. ok, fico contente. Queres ir fumar um cigarrinho à janela? Até fumava, já não posso fumar. Já nunca mais. Já ofereci o que tinha de oferecer ao Deus do tabaco. Está bem, pronto. Tá bem. São as novidades que traz o Covid. Não, foi muito antes disso. O Covid é que não teve nada com o assunto, coitado. Mas olha, por acaso, da minha nossa experiência, quase tudo o que está a acontecer já estava a acontecer antes. Claro, eu no meu caso também. Já tinha deixado de fumar antes. E, Já bem, há muito e que eu saiba, a maioria dos meus amigos já estava em crise em janeiro, não esperou. Esses livros Tu ouves bem aí ou não? Consegues ouvir bem? eu lindamente. Ok. Tu estás nas colunas da Sala Branca. Ai, que honra! Queres cantar? Queres cantar? Quero já fazer isso. Cantar. Olha, a Margarida está a dormir. Mas Oh, bem, era está a para está dormir. sem luz, portanto está bem. É para emanar a tristeza. Eu peço desculpa por ter estes livros atrás. Não me perguntem se os li, que respondo já que não li, mas é que não tenho outro sítio onde estar. Eu pensava que isso era o sítio, era o lugar. O Zoom é esse, não é? As Pois pessoas que estão no Zoom é é o meu canto, o meu tugúrio. Só que informo já para não fazerem a pergunta se li os livros. Não li, pronto. olha, leste os livros. Não. Eu, por acaso, também gosto muito. Olha, eu estive a ouvir uma... Estava a ouvir Sim. no outro dia uma das conversas que tu tens na net, não é? Sim. Nós prometemos uns cafezinhos ao parque. Olá. Prometemos uns cafezinhos e depois apareceu esta situação e nunca mais aconteceu o cafezinho. Então as conversas tiveram que ir por aquelas que já estavam gravadas. Sim. E eu tenho andado muito aborrecida com... Faz-te conta que pronto, vou partilhar contigo o meu aborrecimento. Em Sim. relação às pessoas das artes, tu és sempre tão positivo Até nas sou. dias. E eu também tenho essa fama de ser muito positiva. E então, Sabes porquê? É porque eu acho que há muito pouca relação entre as pessoas e as artes. Portanto, elas por mais que queiram não conseguem estragá-las. mas uma coisa que eu sinto muito é que as pessoas das artes, não do mercado das artes, mas as pessoas que se dedicam Sim. a pensar, inventar, dançar, escrever, musicar, foram desenvolvendo uma forma ou várias formas também de estar com a vida, que são assim, como tu no outro dia dizias, a meu ver, corpos mais expandidos do que se calhar outras pessoas que não têm tido a oportunidade de ajardinar Sim. essa possibilidade de não se constranger. Pronto, portanto, mas sinto que as pessoas das artes muitas vezes, principalmente neste estado covidiano em que está toda a gente aflita financeiramente, né? Sim. Acabamos por ficar, ouço muito, as pessoas acabam por ficar muito aflitas porque na sua visão imediata não conseguem ver como é que vão desatar a possibilidade de, pronto, não têm, nós estamos a receber verdes, aquelas coisas de sempre, que Sim, agora eu sei. nem sequer interessa muito para esta história, mas quer dizer, a precariedade já existia como tudo antes do Covid, só que agora acontece que não há muita facilidade das pessoas poderem inventar, num curto espaço de tempo, formas de, entre aspas, aquilo que as pessoas chamam de ganhar a vida. E eu fico um bocadinho infeliz, no sentido em que me parece, se as pessoas tivessem um bocadinho mais de atenção ou mais de carinho por essa especificidade do pensar fazer que temos vindo a exercitar, se calhar havia aí um grande rasgo
eu diria, positivo, não sei já o que é positivo ou negativo, em termos do que é esse global, do que é esse feixe de forças se está a mover e de que forma é que aquilo que nós vamos trazendo também nutre esse comum e esse mundo que estamos a gerar. Quer dizer, para mim, completamente mais do que a produção de mais objetos artísticos ou criativos, ou pronto. E fico um bocado infeliz de sentir essa falta de confiança. E tu no outro dia estavas a dizer, eu acho mesmo que é uma falta de confiança, e acho que essa falta de confiança vem muito desde sempre, porque realmente, mesmo nós quando falamos connosco próprios, se calhar também achamos que aquilo que fazemos enquanto poesia, pensamento, não é essencial. Os bens essenciais são, sei lá, comer, ter uma casa, pronto. E eu desconfio que essa forma ampla de ser e de não saber é um bem tão essencial, a meu ver, como comer. Eu, pelo menos, se comer e não pensar e não me sentir nessa liberdade de existir, não, a comida não serve assim muito. Mas pronto, mas também sei que quando as pessoas estão em estados mais aflitivos, daquilo que a gente chama a sobrevivência da carne, perdem alguma elasticidade pensamental. E tu no outro dia estavas a dizer que uma das coisas que gostavas de fazer era de criar condições para que qualquer corpo pudesse pensar e, portanto, desconfinar o pensamento daqueles que supostamente o resgataram para si, como aqueles que fazem filosofia, teoria, por aí fora, mas de que maneira é que cada um poderia resgatar. E eu vou só dizer às pessoas que estão aqui também, que já devem ter calculado, esta conversa não tem direção, não tem norte, não tem fim, não tem princípio. É assim, daqui a bocado um de nós está cansado, daqui mais ou menos meia hora, 40 minutos, vamos dormir, vamos comer. A conversa não tem um tema e um de nós pode entrar falando, como é evidente, não é? Portanto, aqueles que têm os microfones desligados nos Zooms, pedem sempre, desliga o microfone por causa do barulho. Mas podem ligar à vontade. Liguem à vontade, mas lá está. Depois desligamos. Sofia, antes de mais, dizer que é um prazer estar convosco, claro, e contigo, que és amiga há tantos anos. E acho que é das poucas pessoas que me convenceria a voltar a ver-me outra vez aqui dentro de um quadradinho, que eu já não posso ver mais a mim próprio. Está todo bonito, parece um chocolate. Não é verdade, olha, eu se este dia depois de me estar a ver 3 meses a falar para mim, pela primeira vez na vida, percebo o grande enjoo que é isto tudo. E portanto, olá, então vós. E portanto, é apenas porque tu me disseste que era uma questão de amizade e de conversa franca e livre, mas sem grande destino. E foi nesse sentido, claro, que eu aceitei, porque na verdade não, como é que se pode dizer? Não é a forma que me parece essencial esta, não tenho, como tu dizias, é verdade, não há corpos que sejam encerrados sobre si próprios. Uma supera que mandava uma carta para um soldado em África, mandava um pedacinho do seu corpo também. Não, portanto, um filho a 2 quilómetros de distância ou noutro sítio, são prolongamentos. A nossa maneira como todos caímos na língua recria de formas infinitas o nosso corpo. Portanto, portanto não é uma questão do artista ou não, é uma questão de o que é que, porque acho que é o menos importante, porque toda a gente tem a mesma preocupação, é que o pouco que tem, fazer qualquer coisa, e fazer qualquer coisa que seja tão potente ou tão alegre ou tão positiva quanto possa ser. Eu acho que isso passa pelos gatos, pelos vírus, pelas pessoas, pelos artistas também, se calhar, não sei, eu diria que é, antes de mais, partir daquilo que temos. E com isso fazer alguma coisa, e é a verdade toda que podemos fazer mal, não é? Vocês sabem, pelo menos a Sofia sabe como eu gosto da filosofia do Spinoza, que diz que apenas há 2 formas de se relacionar com as composições,
é aquelas que nos dão potência e alegria, e aquelas que nos entristecem e nos tornam impotentes. Portanto, é fugir de umas e ir à procura das outras. Portanto, o mundo é tão simples como isso, não temos que andar a fazer equilíbrios, porque não há equilíbrios entre a alegria e a tristeza, não há equilíbrios entre a força e a pura impotência. É estar de um lado, criar o máximo de composições que nos levem para uma direção ou para outra. E nesse sentido, tanto me faz que exista a internet ou não exista, ou que exista a carta, ou que exista a palavra, que são sempre, como é que dizer, formas de substituir, de alguma maneira, certos substitutos de uma certa exuberância que a carne tem que ter. No fundo é esse o problema. Até enquanto houver carne, quando não houver, esse é outro problema, não é? Mas trata-se por isso simplesmente de, nessa composição, também ter uma relação a essa exuberância da carne. Pronto, e nesse sentido, eu acho que os artistas não têm nenhuma prioridade sobre ninguém, acho eu. Embora a arte possa ter alguma prioridade sobre os artistas. Isso, não é? Seria outra questão. Vocês sabem, o Duchamp dizia que a arte é celibatária. Não tem amantes, mesmo que sejam os artistas os seus amantes. Não precisa das verdade. Embora os artistas, claro, como tu dizes, existem porque em princípio querem fazer arte. Pronto, tudo bem, mas é uma questão, não é? Que vocês sabem que rapidamente as coisas ganham força ou não se tiverem vida própria, não é? Se um quadro for uma miséria e precisar do artista para explicar o que é, está desgraçado. Ou se um filme for de tal maneira fraco, preciso de um crítico para explicar o que é que a pessoa deve sentir com ele, também não há de ser grande obra, etc, etc, etc. Portanto, no sentido em que realmente nós temos um mundo de infinitos atores surgem, olha, aqui está um deles, eu imagino que deva saber alguma coisa do que eu estou a falar, porque ele deve fugir da dor e procurar a alegria também, e como eu também, e toda a gente. Portanto, nesse sentido, dizer-te que desse ponto que é o ponto de partida é que decorre um resto de problemas que depois se colocam e que tu puseste. Por exemplo, que me surpreendeu durante estes 3 meses, o velho ódio pela carne que regressou de todo lado. Não é? Havia aquele ódio cristão e teológico, a carne, essa coisa fraca, não sei o quê. Agora não, a carne é perigosa, é contaminadora, é o que deve ser evitado, é aquilo que deve ser fechado. Bem, e as pessoas, mesmo os mais, entre aspas, mais radicais, todos foram presos dessa espécie de anti-utopia imunológica, fechar-se em casa a chatear todo mundo com o Instagram. Bem, temos que dizer que é uma surpresa enorme para mim foi ver de repente como as pessoas que eu confiava mais, de repente caíram numa espécie como é que se pode dizer, de transcendentalismo imunológico. Não é? Uma espécie de monomania da imunidade, não é? como o perigo viesse permanentemente desses limites, dessas fronteiras da carne. E daí que eu, nesse aspecto, achei que mal ou bem, mais valia então, perante tanto ódio, caminhar para o digital e perceber das formas de expansão que o digital tinha permitido, e algumas verificaram ser interessantes, outras menos, bem, todos vocês foram verificando o que se passou, não é? Acho eu que sentiram de repente, acho que todos sentimos um pouco, que por um lado a velha desconfiança teológica da carne que campeava por todo lado, continua a odiá-la, não é? Os mesmos que a odiaram sempre continuam a odiá-la. Eles hoje têm formas disfarçadas, aqueles que pensam nos 7 bilhões e começam a ficar enjoados e em preocupação com essa massa esponjosa que está pelo planeta todo e só querem que aquilo desapareça rapidamente. Afinal, eles é que são o problema, por aí tudo se passa. Por outro, a gente verificou que muitas das nossas expectativas nas expansões do corpo feita pelo digital, ou da arte, ou do que fosse, se revelaram altamente frágeis. E porquê? Porque as pessoas continuaram a usar o digital como seja uma parede para fixar um quadro ou como seja
uma moldura para meter uma fotografia e não como qualquer coisa que fizesse parte da vida e ela fazia parte da vida, não é? Portanto, nesse sentido a gente percebeu, algumas experiências foram penosas. Para mim a mais penosa foi ter que falar digitalmente. Mas sabes uma coisa que eu tenho, eu sinto mesmo assim, tipo, muito radicalmente que eu não quero mesmo saber nem perceber o que é que está a passar, porque desconfio que, primeiro ser uma coisa uma coisa que atravessa o mundo inteiro, eu diria que lamento muito o sofrimento que está a causar e está a pôr a nu muitas das merdas que a gente já sabia que existiam e das nossas formas humanas de ser, aquilo que a gente consegue ser, de ser pessoas, como diz a Rita, com os seus altos e baixos, as suas fragilidades e medos, invejas, julgamentos, pronto, tudo, e paixões e o que seja. Mas eu sinto mesmo, eu estou ultra disponível e quero muito mesmo mergulhar nesse não saber. De maneira que eu digo-te assim com muita sinceridade que eu não quero saber sinceramente dos artistas ou dos cientistas ou dos enfermeiros, não quero saber de nenhuma, neste momento não sinto nenhuma, e o meu filho André agora é militar e está a trabalhar num hospital e portanto também está covidiano e portanto também está com as coisas todo vestido, toda à volta e... Sim. Portanto, eu não estou a dizer que não estou a ver a realidade, estou a sentir que, e com certeza que haverá muita gente no mundo que está realmente destinada ou pelo menos virada para pensar nas especificidades de cada daquilo que a gente chamava as profissões ou as nossas formas do que a gente fazia. Pronto, eu então sinto-me à vontade para não estar preocupada com isso e deixar o pensamento ir por outros lugares que não seja defender os artistas ou defender que é importante isto ou que seja importante aquilo. Sinto que estamos a começar, tivemos esta grande oportunidade de começar, o caos está instalado. Por acaso tu no outro dia dizias o caos, que os gregos diziam qualquer coisa enquanto a ausência de ligação, fiquei baralhada porque para os gregos o caos é a desligação geral de tudo e o Eros é o Deus contrário, o que liga tudo, não é? Portanto a origem da vida é o facto de que a desligação tenha sido vencida pela ligação, daí que o Deus Eros manda sempre. Não posso dizer caos, pronto. É? Então estou tramada, não posso dizer caos. Gosto tanto da palavra. Não, mas a palavra caos tem as suas vantagens, quando há ligação a mais, não é? Às vezes que há ligações que a gente não quer ter, não é? Vocês sabem, o que caracteriza os modernos não é a ligação, é o facto de poder desligar dentro da ligação, não é? Não é o facto, como os escravos antigos, que nasciam todos numa ligação forçada, não é? Pronto, agora, é verdade que os gregos eram sábios, porque na desligação geral tudo se dissolve, não é? Não tem mal nenhum, porque todos os componentes regressam ao cosmos e não vem mal nenhum ao mundo por nós desaparecermos, a nossa língua desaparecer, as nossas coisas desaparecerem. Vem só mal a nós, não queremos, não é? Como há aquela tendência que os filósofos chamavam o conatos, que é a tentativa de preservar no ser, ou seja, não queremos ser dissolvidos. Pronto. E como não queremos ser dissolvidos, queremos manter as nossas ligações, às vezes à custa de coisas insustentáveis, que há ligações que realmente são insuportáveis, não é? Pronto, e nesse sentido, tudo que seja oposições simples como caos ou eros não é boa. Há momentos em que o eros é essencial e há momentos em que ele é tirânico ou insuportável, não é? Que vocês possam, não é? O Platão lá no Banquete faz um tratado em que põe 10 pessoas a falar sobre o Eros e no final ninguém se entende, porque o próprio Sócrates no final vai hesitando sobre o que é isso do Deus que liga, ou do Deus das ligações. Não é? Portanto, há imensos problemas. Agora, a questão antes de mais temos de ser muito cool, acho eu. Se calhar sou eu que sou velho, que já não corro atrás de todas as canas que mandam para o ar. Quando era miúdo corria, claro, lá na minha aldeia, quando mandavam qualquer coisa do ar, fosse uma cana ou fosse um papel, aí eu a correr que nem um desgraçado. Mas eu já corro menos.
Mas teria que dizer apenas uma coisa que é uma questão que para mim é essencial, que é, nós sempre vivemos, e nunca vi, e há pessoas que temo que quando vivem em condições que não são aquelas ideais, que não estão a viver. Ou dizem que estão a sobreviver, que vão fazendo de conta que vivem, que esperam ir viver, que um dia irão viver, mas que não estão a viver, mas estão sempre a viver. As pessoas, durante a longa Idade Média, em que qualquer hesitação era punida com a fogueira, viviam. Como durante os 20 mil anos que foi a história, o Hegel dizia que a história ocidental, os momentos felizes contam-se pelas mãos de um dedo, e ele não conseguia descrever quais eram, todos os restos eram só momentos infelizes, mas as pessoas foram vivendo na mesma. O que é que isso quer dizer? Como eu dizia há bocado, que em cada momento temos a obrigação de, perante aquilo que dispomos, aquilo que o que está ao nosso alcance, aquilo que nos circunda, eu chamo isso a estratégia da amiba, fazer o nosso melhor, seja em condição que for. O Cristiano Ronaldo é que faz o melhor. Não, isso chama isso a estratégia. Há duas estratégias. A estratégia da sonhadora ou do vidente e a estratégia da amiba. A estratégia da amiba funciona com o que lhe toca nos seus pseudópodos. E, portanto, não chora com aquilo que está longe porque nem vê. Depois há o vidente que vive no além, ou que vive do além, ou que vive para o além, etc. Mas, na verdade, todos nós, videntes ou amibas, vivemos aqui. E vivemos sempre no mesmo aqui e agora, porque esse aqui e agora, eu fui trazido até aqui pelo meu pai e a minha mãe, os meus amigos, trouxe os meus filhos para aqui, os meus amigos que levo para diante com a minha mão, os meus pais trouxeram por outra mão, e sempre foi uma mão qualquer que trouxe outra mão e que nos trouxe até aqui, nunca houve nenhum passado, nem presente, nem futuro, vivemos sempre na mesma coisa, no presente, a fazer, procurarmos o máximo de liberdade e força e alegria nas condições mais inóspitas para a vida. Agora, há pessoas que querem viver em condições perfeitas. Dizem assim, eu só quero viver na perfeição absoluta. Por exemplo, quando um dia surgir uma comunidade perfeita, no paraíso, essa coisa que vocês imaginam que será uma vida sem dissonâncias, sem problemas, sem dores, sem arritmias, sem nada disso. Só que eu não digo que um dia não existe ou não digo que, vocês sabem, a utopia marxista e comunista é que nós possamos realizar na Terra uma forma de vida sem qualquer dissonância, dor, divisão, guerra, etc. Um dia que seja possível. Pronto, o que se passa é, as estratégias que tínhamos aí eram muito limitadas. Quando eu fui marxista e fiz a revolução com entusiasmo, nós acreditávamos que tínhamos que fazer um esforço de força para fazer a revolução. Hoje, a maioria das pessoas acham que quem faz a revolução é o vírus, que nós não temos que fazer nada. E, portanto, é só... Quem faz a revolução é o vírus. É o vírus. O vírus é que faz a revolução, que nós só temos que ir atrás. Os capitalistas estão distraídos, agora temos que acabar, o capitalismo vai acabar porque o vírus baralhou, a arte vai ser nova porque o vírus, os artistas não deram conta do que vão fazer do novo normal, que eu nem sei o que é essa história. O novo normal é mais do mesmo, é viver, como toda a gente sempre viveu, claro. Oh, Bragança, mas o vírus, até dizem que o vírus nem está vivo, pá, imagina. Não, se calhar nem está vivo, só que a maioria das pessoas que eu conheço, eu não sou desta posição, nem da primeira nem da segunda. A primeira exige um esforço de vontade enorme e, como dizia o nosso Pessoa, tanta vontade é uma maçada. É maçada a mais. O outro são cínicos demais, porque se esperar que a história se resolva porque apareceu um vírus tem que ser um louco, não é? Porque um gajo que acha que a história mudou porque apareceu um vírus tem que ser um louco. Não é? Porque se nós não fazemos, o temos que fazer, e alguém vai, o clima ou os vírus vai fazer por nós, então vamos esperar sentados. A terceira é aquela, reunir dentro das nossas
e aqui, o problema começa por aqui, de unir o máximo de forças que se oponham ou contraponham àquilo que parece ser inaceitável, ou indigno, ou absurdo, ou injusto, ou total. Mas que não tem mais condição do que não seja a quantidade de forças existentes e a insegurança ou a indecisão sobre o resultado. Não é só isso que está aqui. E aí, se a quantidade de forças que tiver do lado de querer mudar as formas da vida forem suficientemente fortes, vamos mudar as formas da vida, mas certeza absoluta, e pode-se usar, o vírus está aí, pode ser usado, mas não podemos já usá-lo como subterfúgio para fazer um plano político de ação, um plano metafísico, um plano estético, outro qualquer. Não tem nesse sentido. Portanto, eu acho que a questão, antes de mais, e foi por isso que eu quis insistir nisto, é acabar de uma vez com essa ideia de que houve um passado e vai haver um futuro, quando a gente apenas o que se limita é querer não ver a vida tal como ela é. Não há presente, não há passado nenhum, nem futuro nenhum, nunca houve passado nenhum, nem futuro. Como diz a Dona Arwen, o presente é aquilo que ela chama, é qualquer coisa sick now, é uma coisa espessa. Que essa espessura tenha 10.000 anos ou 5.000 anos é exatamente indiferente. É ela que nos enleia, é ela que nos arrasta, é ela que nos impede de andarmos livremente, de mexermos, de andarmos, de não ficar parados, etc, etc, etc. Mas já sempre foi o mesmo, agora espesso, fazer o termo dela, que eu acho que é um termo magnífico. Agora espesso o que é? Foi este agora o único onde estamos há 20.000 anos que estamos fartos e queremos largar, não é? Rapidamente. Esse único e imenso agora, que tem 20.000 anos, não é? Pronto, e que em cada momento se concentra, em cada momento se declina, se reorienta, se vai numa direção, vai noutra direção. Pronto. Há pessoas que são aquelas pessoas que eu não gosto, que dizem assim: eu só aceito ir se forem muitos naquela direção e se me garantirem que a direção é boa, mas a direção só existe se formos para lá, e só será boa. Somos capazes de dar lugar, de tornar visível, e é aí que a minha utopia sobre a arte se coloca, porque eu considero que a arte é sempre uma forma de dar a ver aquilo que a vida não permitiria ver de outro modo. Não é? Diz lá isso outra vez, diz lá isso outra vez. Porque repara, para nós nos dirigirmos e reunirmos forças e aceitarmos que vamos juntos para qualquer sítio, é porque há uma imagem qualquer que nos conduz. Mas essa imagem não surge do nada, essa imagem verdadeiramente tem sido experimentada, feita e inventada pelos poetas, são as que inventam os deuses, que inventam as comunidades perfeitas, os paraísos, mas também são as que inventam os terrores mais absolutos, se vocês pensarem bem. E portanto há uma dimensão na arte que é essa dimensão, como é que se pode dizer, que é a única que permite romper com a vida ou com o real, ser contra ela, sendo basicamente a favor dela. Enquanto que todos aqueles que rompem com a vida politicamente ou economicamente ou coisa qualquer, antes de mais são contra ela, não são a favor dela como tal. Desculpa, não é dialética barata, desculpa, eu sei que esta hora da tarde na altura para dialéticas baratas, mas acho que eu tenho essa característica de ser simples, acho eu, não é? Sempre tive acho que a única coisa que vocês sabem que eu sou professor há muitos anos já, e sempre tive grandes amigos, etc. E acho que os meus alunos que apreciaram sempre em mim é a minha brutal simplicidade. Não é? Eu sempre fui um homem que odiei a complicação, no sentido, vocês sabem, não é? Existe uma coisa na nossa língua que se chama esse pli do complicar, simplificar e explicar, que significa a dobra, não é? Eu sou, não sendo maníaco da explicação, sou completamente contra a complicação. E porquê? Porque eu acredito verdadeiramente que na simplicidade absoluta nós conseguimos dissolver essa imensa teia e esse emaranhamento que nos impede de viver verdadeiramente. Não é? E, portanto, nesse sentido, trata-se de impedir uma complicação excessiva. Onde é que eu posso aceitar que haja complicação? A Lu está aqui a dizer uma coisa, diz lá? Não, é que isso é tudo muito bonito, mas a simplicidade é uma coisa de mestre, é uma coisa que a gente tem no horizonte para atingir, trabalhamos para ela.
como é como é que te chamas? Desculpa. Luz! Ó, Luz, é assim, nós começamos na simplicidade, depois os nossos pais e a escola complicam-nos, e os Estados e os chefes, e depois nós, quando chegamos a um certo momento, descomplicamos outra vez, porque percebemos que aquilo não tem sentido nenhum, percebes? Mas nós começamos no simples sempre, nunca ninguém começou no complicado. Pelo contrário. E, portanto, e porquê é que temos de descomplicar? Porque fomos complicados, não é? Porque os desgraçados nascem e começam logo a ter uma parafernália em cima deles de bem, o que é bem, a verdade, a moral, os bons costumes, o que se deve fazer. Já viram o que é um pobre animal que vai sobrecarregado com essa carga toda? No fundo, tudo o que ele tem que fazer historicamente é aligerar a carga, mais nada. Não é? É uma carga terrível sobre as pessoas, que espontaneamente as pessoas tendem, e os animais tendem para a alegria e para a exuberância, não tendem para a dor e para o sofrimento, não é? Portanto, de onde é que vem a maioria da tristeza? Da sobrecarga. O pessoa está carregado, traz um monte de coisas às costas, físicas e metafísicas e transfísicas, se vocês quiserem chamar-lhe, e portanto muito do trabalho, Luz, trata-se de aligerar, de retirar peso, e quando se retira peso, há uma certa simplicidade. Eu não estou aqui armado em zen budista, porque eu nem sei o que é isso do zen budismo, não é? Não tive uma iluminação do Satori, o Satori me levou a uma iluminação qualquer, nunca tive iluminação nenhuma, porque eu sou totalmente materialista, não é? Agora, não há dúvida nenhuma que esse mundo do alisamento da explicação e o mundo da complicação, de certa maneira, a melhor coisa que podemos fazê-lo é aligerá-lo e simplificá-lo, no fundo, não é? Isso pode ter infinitas formas. Sei lá, vejam lá. Toda a nossa economia, historicamente, produziu apenas uma coisa, foi a escassez. Toda a gente luta pelo pouco. Bragança, diga-me lá uma coisa. Há uma outra palavra que anda aí, que há uns frescos que se chamam decrescentistas, que eu incluo-me num desses, eu incluo-me neles. Que falam desta palavra chamada frugalidade, que é uma coisa que, como sabes, o sistema económico não gosta nada de ouvir falar disso, porque eles dizem esta coisa do ter mais, do ser mais, do fazer mais, do pronto. Sim, tens razão, há aí um imenso problema, porque é evidente, por um lado, há essa lógica que é a lógica do mais, não é? Que é uma lógica quase imparável, que é que é uma espécie de sistema automático que leva a uma máquina de crescimento infinito, cujo princípio é o Hobbes apresenta bem na libido dominandi. Porque é que temos a certeza que o dominador não perde? Porque o dominador tem sempre mais poder. É essa a lógica do Hobbes, é essa a lógica que se instala um pouco por todo o lado, da relatividade geral. Mas agora, vamos fazer o cristianismo e as religiões criaram uma lógica inversa, que é a lógica, tu chamas da frugalidade, que a chamam da pobreza. Por exemplo, a pobreza franciscana. Não é? O que é que significa? Ser alegre com a tua pobreza, resigna-te à tua pobreza. És pobre, mas és mais feliz que os ricos, etc, etc, etc. E eu gostaria, o resultado entre as duas, entre a lógica do mais e a lógica do menos, não é? Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Sim. Até porque, repara, só despacho a ideia em 3 segundos. Tenho pensado um pouco sobre isso, até porque dei-me conta que tudo aquilo que nós chamamos a história, e nomeadamente a história da economia, mais não foi do que a produção, ao mesmo tempo que produz mais, o seu efeito é a escassez absoluta. Ou seja, toda a gente tem muito menos do que eu queria ter, ou precisa. Ou seja, paradoxalmente, a ideia de que existe uma lógica que é arrastada pelo automatismo do mais, produz o menos. Mas é porque é um mais
quantitativo, não é o mais qualitativo, não é? Eu sei que não, eu não queria estar a Sim, mas fazes bem em falar. Eu estou a falar, eu sei. como te dizia, eu sou muito sou materialista, não estou a falar em insondáveis riquezas espirituais, estou a falar da vida, pronto, da vida material como ela basta. Sim, É evidente que o franciscano é mais rico espiritualmente do que os ricos são. Não é essa a questão que está aqui em causa. Reparem, porque é que há uma guerra geral? Porque é que há uma guerra geral? Porque, antes de mais, porque toda a vida, todo o sistema económico, político, estético, etc., mesmo o estético é responsável por isso, são produtores infinitos da escassez. Uhum. E como são produtores infinitos da escassez, há uma guerra infinita sobre o que falta. Não há uma exuberância uma exuberância na material da vida. Nunca houve essa exuberância. Eu dei uma coisa que me dei conta que me revoltou quando eu tinha 18 anos, é que toda a gente criticava o consumo. Eu criticava o consumo, não tinha dinheiro nem para comprar um livro, quanto mais se queria o livro tinha que roubar, quanto mais criticar o consumo. Eu justamente não podia consumir, com todos os gajos que eu conheço que criticam o consumo, são gajos que nem podem consumir nada. Bragança, mas a questão é que a questão deste sistema é que ele cria escassez, mas Sim. de facto ele está a provocar um consumo completamente insustentável, percebes? Pois, mas não o provoca, não está a provocar em África, não está a provocar na América Latina, não está a provocar na Ásia, não está a provocar, repara, 99% dos portugueses, a maioria dos portugueses vive neste momento no limiar da pobreza. Isso é, a ideia de que estão num consumo, isso é uma total ilusão. Isso é um problema dos pequeno-burgueses, não é um problema geral do país, nem é um problema dos americanos. Os americanos têm neste momento 40 milhões de desempregados. Portanto, essa ideia de que vivem no consumo, não existe consumo nenhum, porque justamente se existisse consumo estava tudo resolvido. O grande problema é a produção infinita da escassez para uns poucos fazerem dinheiro à custa da escassez. Pronto. E aqui eu queria só acentuar uma ideia. Mas aqueles que consomem a mais, Sim, achas que são os 3 ou 4 que consomem a mais que destroem os outros todos que não consomem? Está o bem, problema não são aqueles que não consomem. Mas Bragança, mas a questão é que esses poucos, como tu estás a dizer, de facto há uma maioria de facto que não consome demais, obviamente, é óbvio claro. Isso. E os decrescentistas também dizem, também têm bem isso bem ciente, mas a questão é que aqueles que consomem a mais e que são estimulados a consumir que sempre, porque como tu sabes, uma das filosofias que está aí é o no limits, não é? Não há limites à inovação, não há limites, porque a tecnologia vai resolver. Não sei. Percebo o que tu dizes. Eu tenho pensado sobre isso. É um mantra. Eu tenho pensado sobre isso e cheguei à seguinte conclusão, pessoalmente. E cheguei a uma experiência que me ensinou muito. Eu sempre adorei livros e nunca tive dinheiro suficiente para ter livros. Tenho muitos, mas roubei muitos, deram muitos, gastei a minha vida toda, o dinheiro que ia ganhando em livros, etc, etc. E durante muito tempo, eu vivia em função dessa escassez, dessa avidez para o livro. Bem, aí aos meus 19 anos, 20, arranjei emprego numa editora. E os livros estavam por todo lado, pelo chão, para passar para entrar no meu gabinete, tinha que dar os pontapés nos livros para entrar. E comecei e os livros deixaram de ser um problema para mim. E estavam ali como se fossem batatas e que ninguém queria saber delas, ali. E eu achei, essa experiência foi altamente libertadora para mim, porque eu percebi que quando tens livros numa abundância infinita, tu não queres saber dos livros. E então queria chegar com esta pequena alegoria, chegar ao ponto onde eu queria colocar. Há uma solução. Nós criticamos o consumo, incluindo aqueles que não consomem nada. Nós queremos fazer uma conversão moral dos capitalistas, eles passam a ter limites, não é? Já sabem, neste momento a grande especialidade do socialismo mundial é tentar convencer os capitalistas que são seres morais e, portanto, religiosos e outras coisas mais, coisa que até agora não tem dado um resultado fantástico, mas pronto, mas é uma tentativa, não é? Como vocês veem todos os dias, os capitalistas do mundo são chamados para essa responsabilidade e essa moral, como vocês sabem, que é antitético da própria lógica do capitalismo.
E nunca haverá ninguém que ceda numa coisa dessas, que isso é antitético, é absurdo. Agora, portanto, mas podemos ter uma política de permanente missionação mundial do menos. Ou, como dizias, do limite. Eu cheguei à conclusão da minha experiência dos livros que vos dei, se a abundância for de tal maneira absoluta, que as pessoas tenham desprezo de ter, ou que só tenham o que querem, o que lhes é absolutamente vital, acabará a lógica do poder que se baseou sempre na avidez provocada pela escassez. Isso, para responder a isso, só há um nome certo, seria, historicamente, o nome que se chamou isso era comunismo. O comunismo não era uma comunidade da escassez, era uma comunidade da hiperabundância, do luxo e da abundância, da variação infinita. E temos que reconhecer que o único sistema que nos permite pensar a abolição da escassez de comida, escassez de prazer, escassez de vida, escassez seja do que for, é hoje uma relação nossa com a técnica. É hoje o quê? É hoje o quê? Uma relação nossa com a técnica. O que é que isso quer dizer? Há uma hipótese, nós podemos fazer uma espécie de conversa moral sobre o mundo e convencermos um a um a que fique lá em casa quietinho, não contamine os outros e não consuma. E de caminho também podemos tentar convencer os poderes imperiais mundiais e capitalistas e outros que eles devem autolimitar-se a si próprios. Ok. A outra é nós aumentarmos o mais possível, produzirmos o mais possível essa exuberância e mais sustentarmos todas as condições em que essa exuberância seja, como é que se pode dizer, seja vencedora. Pronto, vocês podem falar assim, mas eu se quiser ser um cínico dizia assim, mas cuidado, eu só estou a falar de exuberância e riqueza espiritual, não estou a falar de exuberâncias de todo o género. Mais vida, mais matéria, mais brilho, mais luz, mais coisas. Não estou a falar de exuberâncias espirituais. Não é? Porque essas aí, já vimos o que é que deu. Deu uma história completamente encalhada. Nunca levou a sítio nenhum. Agora, é evidente que esse caminho, vocês vão dizer assim, não, mas o capitalismo e os militares que produzem essas máquinas novas e que produzem por interesses próprios, acabam por as distorcer, capturar, impedir o seu funcionamento livre, etc, etc, etc. Não, se vocês pensarem bem, tudo o que existe, mais não é que o produto dos bilhões de humanos que sempre tiveram ao trabalho e do qual veio tudo e continua a vir tudo. A luta em torno da apropriação da técnica ou da economia ou da arte, a luta contra a apropriação privada e a produção da escassez nessa apropriação, é uma luta que está indecidida, mas que claramente faz parte dessa luta a nossa relação com a técnica e a imensa capacidade que ela tem de poder resolver uma série de problemas que são hoje claramente evidentes. Vocês peguem, neste momento somos 7 bilhões. Daqui a 30 anos ou 40 começaremos a aproximar-nos dos 20 bilhões. Ou toda a gente vai comer para as farmácias, um comprimido diário, e vivem como térmitas acumulados uns sobre os outros, sem se mexer mais numa lógica como é que a gente viu agora no confinamento, que é ninguém sai da sua colmeia. Ou tem que haver uma mudança radical desta estrutura. Não é? Tem que haver uma mudança radical desta estrutura. E eu estou convencido que essa mudança advém, por um lado, de cada um de nós, mas fundamentalmente também advém da maneira como nós somos capazes ou não de jogar as potências que estão aí à solta. E há potências de todos os géneros à solta. Não é? E tudo isto sem querer ofender ninguém, não é? Como tu imaginas, não tenho nada contra as pessoas que se querem conter ou que são pelo menos. Eu também cada dia tenho menos vida. E não estou muito preocupado com isso, não, mas o que é humano é acrescentar coisas à vida, é juntar coisas. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, ali a nossa Sofia está a acrescentar uns gestos
ao nosso mundo todo. E o nosso mundo está fantasticamente a ser acrescentado pelos gestos dela. Vocês estão aqui, nós estamos a acrescentar qualquer coisa ao mundo, podíamos estar noutro sítio. Tudo o que é humano é acrescentar, é adicionar, é juntar, não é subtrair, não é tirar, não é fazer o menos. Tudo o que é humano é a exuberância do mais. Portanto, Mas olha, que o mais tenha, tu podes dizer que o mais foi capturado pela economia. Não, a economia luta pelo mais, mas sabemos que produz o menos. Enquanto que nós vivemos no menos, mas eu acho que é para queremos mais, queremos melhor vida, queremos uma vida fantástica, como é que se pode dizer, com um brilho, que deslumbre, e não uma vida... Essa vida fantástica é tão diversa de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, que eu não sei o que é que isso será. E quando tu dizes que é sempre a acrescentar, o que eu sinto é que tu estás a provocar, porque you're teasing, porque então se é sempre a acrescentar, vamos rebentar. Sim, mas vamos lá, Marte, já viste as fotografias de Marte? Sim, não são magníficas? Eu não queria ser mauzinho, Bragança, mas essa coisa do acrescentado já me faz lembrar um bocado os transhumanistas com o ser humano aumentado, com aquelas cenas todas. Eu confesso-te que sou daqueles que acham que o envelhecimento e a morte é um escândalo. Por acaso sou. Agora podes chamar a isso transhumanista. Também pode chamar cristianismo. Pode chamar tudo o que der na bolha. Que a morte e o envelhecimento é um escândalo. Gosto da palavra. Porque é que nós somos necessariamente mais que humanos? Porque sempre nos rebelamos contra a morte. Sempre que? Nos rebelamos contra a morte, sempre fomos contra a morte. Não é? Epá, mas está a ficar uma coisa um bocadinho obsessiva. As religiões só existem porque... Com esta coisa do vírus, desculpa lá, com esta coisa do vírus, com esta coisa da pandemia, está a ficar um bocadinho obsessivo, tu não achas? Não, o problema daí é tu viveres em função da vida ou viver em função da morte. A utopia imunológica diz que tu vives em função da morte. Enquanto que a ideia de que, vocês sabem, que eu só ponho no meu Facebook uma frase por ano, que é quando faço anos, para agradecer aos meus amigos, portanto só dia 27 de janeiro é que eu ponho uma frase. Porque no direito não tenho nada para dizer, eu só falo, porque esse filme convidou-me, só estava calado muito bem, eu não preciso falar nada, não é? Vocês sabem que eu sou professor e que os gajos pagam para eu falar, quando não me pagam eu não falo, pronto. Portanto, agora, aqui a Sofia é minha amiga e eu falo, mas só porque ela quis, porque me permitiu muito bem quietinho e calado. Agora, percebem? Porque eu sou um profissional desta história, as minhas palavras valem os sonhos, pronto, não sei quanto eu não sei quanto é que é a hora. Como diz a minha avó, tu és de força, és de gancho. Eu não sei quanto é que vale, que ainda não fiz as contas, mas pronto. Não sei, teria que fazer contas, mas alguma coisa há de valer. Mas de qualquer maneira, a frase do ano passado foi a de um rabi de Praga, que dizia assim: nego-me a morrer. Pronto, ok, percebem? O que é que isso quer dizer? Qualquer pessoa que ache que enfeiar, envelhecer, adoecer e morrer é um destino, não pode estar bem. Não é? Eu a isso chamo, é isso, é assim que eu leio o Beckett, a essa forma de vida chamo pura e simplesmente uma biografia animal, que é nascemos, crescemos, fazemos uns filhos, envelhecemos e morremos. Isso todo animal faz, não precisam, a biologia não precisa de nós para isso. Não é? Todo animal vive assim. Eu, aliás, até acho que os humanos é que veem os animais fazerem isso, os outros animais fazerem isso, que eu acho que... Eu acho que eles não se veem porque eles vivem no eterno agora, é verdade. Muitos animais não... Eles vivem, tem razão,
tens razão. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o que é que as religiões inventaram a vida imortal? O que é que as religiões inventaram a vida imortal? Porque as pessoas têm o ódio à morte. Não é o medo da morte, é o ódio à morte. E agora, o que é que nós descobrimos? Nós, gerações do Alzheimer e do Parkinson, que odiamos a velhice. Ok. E podemos fazer duas coisas aí. Resignamos e vamos à missa e preparamos ou revelamos. E para isso é preciso produzir mais vida. Mais, não menos vida. Porque a menos vida essa é produzida instantaneamente. E portanto, como é que se chama o nosso amigo? A pessoa com quem eu estou a falar, como é que se chama? O Álvaro. O Álvaro. Eu respeito muito o Álvaro. O Álvaro só existe assim de lado, vês? Não, eu respeito muito, eu percebo bem o que ele quer dizer. Eu também gostaria de ser assim, quando fosse grande. Ele também gostava de ser assim. Eu também gostaria de ser assim, mas nesta fase, ainda estou naquela fase de que acredito que temos que produzir uma outra forma de vida, vai ser possível. E que vamos ter, que neste momento o desafio passa por encontrar outras formas de vida e não por saber morrer ou saber estar fechado ou saber confinar-se, outra coisa qualquer. E portanto, estás a ver, ao Álvaro, porque é que eu tenho tantas dúvidas das conversões espirituais. A conversão espiritual leva-me diretamente para o Alzheimer. Esse senhor doutor... Ok, pronto. Com essa arrasaste. Eu vou terminar lá a tremer por todo lado e sem reconhecer os meus filhos, percebes? Isso é Parkinson, é outra. O quadro é o mesmo, tremem e depois não reconhecem. O quadro é o mesmo. No final deixam de reconhecer. Não é? E alguns ainda têm a lata de escrever nessa etapa. Eu conheço alguns que estão com Parkinson mental e Alzheimer mental e ainda escrevem. Mas de qualquer maneira, a questão toda é esta aqui. Se a rebelião espiritual nos levar para a miséria biológica ou da carne, também não vale a pena muito perdermos tempo por aí, porque é apenas mais um sistema de resignação. Mas ok, está certo, vamos morrer, então pelo menos estamos confortados. E eu, por exemplo, estou preparado, totalmente preparado. Mas cito-me como o Moisés, que levou o povo prometido junto da terra e condenado a não poder entrar, ficou a rodeá-la durante 20 anos e morreu sem ter nunca entrado nela. Eu sei que eu cheguei às portas dessa terra e que só vou ficar da parte de fora, mas não fico em desespero por isso. Não sou daqueles que dizem, eu vou morrer, tenho que morrer todos. Eu vou ter Alzheimer, vocês têm todos ter Alzheimer. Eu vou envelhecer e enfeiar, vocês também vão ter que enfeiar. Não. Isso era a lógica antiga. Lutar radicalmente contra isso. E os nossos aliados aí são as máquinas, são os biólogos, são os geneticistas, não são de certeza os padres. E muito menos os políticos. Não é? Esses vivem da gestão da escassez. Escassez de vida, escassez de dinheiro, escassez de amor, escassez de tudo. Essa gente vive toda a gerir a escassez. Olha, mas eu acho que os políticos não existem. Nós estamos enganados, não há ninguém lá. Achas que é apenas que é um avatar do Costa? Passam assim de frente, só passam de frente. Não têm costas, nem lado. Mas pronto, está tudo bem, minha cara amiga. Pelo menos o teu sistema de resignação é um bocadinho melhor que o do Álvaro. Não é muito melhor, é só um bocadinho melhor. Também posso dizer que, para a mesma lógica, os capitalistas não existem, que o poder não existe, que a morte não existe, que o investimento não existe. Por essa mesma lógica, podes dizer que é tudo pura superfície. Desistir tudo. Podes dizer que é pura superfície, mas não é, minha cara amiga, não é? Infelizmente, nesse aspecto temos de ser rigorosamente materialistas, percebes? Se não formos materialistas, então lá vamos ter aquelas soluções que no século passado os utopistas desenvolviam e que eram indignas, viviam enterrados na miséria e na lama até ao pescoço e tinham a cabeça no além utópico.
e cantavam canções a dizer que não havia machado que cortasse a raiz ao pensamento. Portanto, essa gente é que é o perigo. Claro que se corta a raiz ao pensamento, basta cortar a cabeça. Não é possível viver ter a cabeça na utopia e ter o corpo na miséria total. Portanto, esse modelo dos anos 60 essa miséria, mas ó, amigo, desapareceu. Essa miséria total, eu vejo-a todos os dias, todos como tu, e deves chamar coisas diferentes à miséria. Porque, claro, não sei, a miséria total é, exemplo, para mim chama-se... Quem quer casar com labrador? Com o labrador. Quem é que quer casar? Não é? Como é que se chama? Coisas brilhantes. Com o agricultor. Imagina que havia um mundo só, em que só havia labradores e pretendentes. Por exemplo. Se calhar queria casar com o labrador. Sei lá. Sei lá, se não houvesse mais hipóteses, porque raio... Ela diz que é com o cão, com o labrador. Com o labrador. Não, imagina que o Heráclito dizia que só existisse odores, o pensamento seria basicamente, em perfume, o pensamento seria basicamente feito através do nariz. Não? Ok? Temos mais sentidos. Olha, é o caso aqui. Imagina que o mundo só havia labradores. Imaginemos um caso terrível para ti. Só havia aqueles labradores. A Bárbara está a dizer que só existissem odores, o pensamento era um peido. É uma filósofa que está ali. Podia ter razão, mas ele era um bocadinho mais liberto, porque também há perfumes no mundo, percebes? Apesar de tudo. E tenho a certeza que tu, quando gastas o teu dinheiro, não compras peidos, compras perfume. Não, eu gosto de mas pronto, mas ela saberá o que compra. Não sei. Mas pronto, ficarei mais barato. Agora, não é verdade, não tenho problema nisso. Estou a dizer, basicamente, o que é que se espera, não é? Tu dizes, sei lá o que é alegria, o que é exuberância, o que é alegria para um é tristeza para outros. Mas se tu pensares assim, a quantidade de alegria do mundo é limitada, a quantidade de tristeza ou desalegria é limitada. Eles estão em relação dinâmica um com o outro. Quando aumenta a alegria, diminui a tristeza. Quando aumenta a tristeza, diminui a alegria. Tu percebes que só nos compete cada um procurar a sua máxima alegria. É só isso. E que a minha alegria não esteja onde está a tua, não quer dizer que a tua alegria e a minha não aumentem a quantidade de alegria do mundo. Enquanto que se tu exiges que eu, para ser alegre, tenha que ser da tua maneira, vais-me provocar tristeza. Com certeza. Bragança, mas a alegria pode não consumir recursos, percebes-me? E o resto das coisas consomem... A alegria consome corpos, consome tempo, consome recursos, consome, não é? A arte, as pessoas gostam de filmes, sei lá, eu adoro relógios, por exemplo. Eu, um mundo sem relógios bonitos, para mim seria um mundo triste, como o raio, que eu gosto de ver o tempo passar. Não é? Das poucas lojas onde eu consigo parar, eram lojas de joias, eu acho fascinante as joias. Nem consigo perceber essa conversa. Nem consigo perceber, mas que é isso? Mas é viver como um cão, feliz e contente? Ou a vida é os nossos acrescentos, os nossos adereços, os nossos ornamentos que se tornam a nossa pele ao mesmo tempo? Porque há alguém que não tenha o seu ornamento absoluto, que é a sua pele. Que vive na pura pobreza, desmunido, sem nada, no vazio absoluto. Não há ninguém. Bragança, mas há um pessoal na América do Sul que fala numa coisa que em castelhano eles chamam buen vivir, o viver bem. E o viver bem não é viver na escassez, nem na pobreza, não. É ter ornamentos, é ter alegrias, é ter... Estamos de acordo, André. Mas... Estamos de acordo, então. Mas há uma cena que é... bora lá não gastar o... Eu sei. É assim. Eu já sei qual é. É assim, estar permanentemente a dizer aos outros como não devem viver, é isso? Para tu viveres bem, tens que permanentemente dizer aos outros como eles não devem viver.
Não, criar uma espécie de movimento da não-vida. não, 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 Então, não. não, é assim, como é que é? Eu quero, não, tu tens a lata, André, é assim, tu tens a lata de ser feliz quando o mundo se desfaz todo aos pedaços. Não, é com Essa é a tua ideia? é conviver, é viver com Mas os... quem é que quer conviver? Quer viver, não sei lá com quem é que quero conviver. Agora apareceste aí e estes meus amigos. Mas isto é um acidente. Isto é um puro acidente. Para conviver. Mas que é isso de conviver? Ou vives ou não vives? Não é? Agora, para viver, tu tens, por exemplo, para eu viver, tu pões-me condições, eu só vivo se viver naquilo que o Aristóteles chamava a vida perfeita, ou a vida moral. Há imensa gente cuja moral é muito duvidosa e que são felizes que nem passarinhos, pá. Mas o problema não está aí. O problema não está nada aí. O problema está se cada um tiver que fazer absolutamente o que é, aquilo que tem que ser. Por exemplo, o artista não pode deixar de ser artista e, portanto, faz. Se o jogador de futebol for absolutamente jogador de futebol, porque não pode deixar de ser outra coisa, se cada um fizer aquilo que é absolutamente, porque a raia é que tem que entrar em negociações sobre aqueles que não são, nem fazem, nem querem, nem vivem e que só têm opiniões sobre a vida dos outros. Olha, a nossa amiga Margarida, a Margarida Agostinho que está ali nas trevas, está sempre a dizer Sim. isso. É o quê? Está sempre a dizer isso. Sabes porquê? Porque o mundo ficou preso. Margarida, tens razão, porque o mundo ficou preso do moralismo completamente insuportável. Não é? Que é assim, tu estás alegre, o teu filho chega-te alegre para dar um abraço e tu dizes, o país está na crise, o mundo está na miséria e tu estás alegre. Como é que tens a lata de estar alegre quando o mundo está nesta miséria? Como é que tens uma lata dessas? É muito esquisito. Não é? Como é que tens uma lata dessas? Por favor, fica lá triste, passamos todos iguais. É muito esquisito. Não é? E depois andamos todos os braços dados tristes, pronto, claro. Também não temos, mas se vocês pensarem bem, é um puro egoísmo, porque nós, o braço dado dos tristes é a forma deles serem alegres. Só que eles estão-nos a lixarem a nós, não é a eles. Porque eles estão contentes com aquilo. Eles vivem felizes com aquela conversa. Não é? Eles estão juntos a dizer o mundo, isto é uma porcaria, consumidores, bandidos, estão contentes entre eles, porque eles alegram-se, eles esforçam-se mutuamente, sentem-se felizes. Não é? Fizeram do seu imenso egoísmo uma forma de vida. Mas depois criticam os outros serem egoístas. Não é? Quando eles vivem egoisticamente do seu desprezo pelos outros. Que lhes dá a única pequena alegria que são capazes de ter. Não é? Olha, uma coisa, mas tu sentes alguma possibilidade... Eu não queria ser levado, repara uma coisa, agora vou fazer o inimigo o advogado do diabo. Agora é que vais fazer então. Agora, tu vais virar tudo. Não, vou fazer o advogado do diabo só dizer assim, podia ter dito tudo o contrário disto tudo. Eu sei. Fui pela via que me interessou mais, mas poderia ir por uma via mais moral e mais, que eu sei que seria mais satisfatória para vocês. Mas o meu espírito diabólico estava animado. E, portanto, o meu espírito angélico ficou fora desta conversa. Mas eu também posso fazer um discurso angélico se vocês quiserem. Mas Está bonito o discurso diabólico. Está bom, mas olha, mas nós somos transgénicos já antes de falarmos em transgénicos, pá, porque os vírus já nos tinham oferecido imensos genes antes da malta andar aí a fazer engenharia genética. Mas tens razão, sabes porquê? Porque vocês que se interessam pelo corpo sabem todos, né? Eu comecei na medicina, que o nosso corpo é aquilo que chamamos de carne, é uma imensa comunidade de seres. Não é? É uma imensa comunidade de seres. Só que o que é que surgiu ultimamente? É aquilo que eu chamava essa espécie de utopia imunológica, que tu consegues ter um controle absoluto sobre a tua carne. Essa utopia imunológica é que faz com que, neste momento, aquilo que rege um pouco a política atual seja baseada nas infinitas federações de imunológico. Não é? E as pessoas são capazes de aceitar as coisas mais inacreditáveis.
Né? Cara, né? Se vocês imaginam, eu tenho esta idade que eu tenho agora, eu já tive 17, 20 anos. Eu teria queimado o mundo todo, incendiado, se me fechassem em casa 2 meses, quando tinha 20 anos. E hoje vejo os putos em casa fechados sem problema nenhum. Homens e mulheres potentes, com energia para gastar, uma exuberância total, gastada nos dedos por causa do Instagram e da porcaria do Facebook. Não é? Em toda a energia deles se canaliza para os 2 polegares. Temos que reconhecer. Mas olha que essa... Para mim é um escândalo, porque quando, nessa altura, quando eu tinha 21 anos, que era 74, a exuberância, ninguém voltava para casa, estava tudo na rua, alguém perguntava de onde é que vinham os corpos, para onde é que iam, se contaminavam ou não contaminavam. Não é? Portanto, o que é que se passou? Realmente, eu acho que o Álvaro tem razão, no sentido que é verdade, nós sabemos que o humano deve ter sido provocado por uma mutação qualquer, provocada por um vírus no macaco qualquer também, tudo bem. Não é? Houve um macaco que sofreu uma mutação de um vírus por causa de um desgraçado de um vírus qualquer, tudo bem. Portanto, os vírus são os nossos pais, são os nossos avós, são tudo o que eles quiserem. Agora, tudo bem, estou aberto a todos os vírus possíveis do mundo. A única coisa que eu não estou preparado é para o pensamento imunológico, ou seja, a ideia de que nós temos, de que a nossa carne está fechada sobre si própria. Vocês sabem que é falso. É falso. Que a carne degrada-se, está submetida à entropia, à doença, é um ponto de inscrição da violência de todos os géneros e, portanto, o nosso dever é magnificar as suas possibilidades exuberantes e não deixar que ela seja o palco de inscrição de todas as misérias, todos os poderes e todos os loucos morais, a maioria deles morais, porque os mais perigosos são os morais neste momento. Apesar de tudo, mas eu ia te perguntar... temos que reconhecer que a grande pressão sobre os jovens hoje, porque sobre mim já não há pressão possível disso aí, como vocês sabem, aqui a Sofia, espera, já estou a falar, sabe que eu publiquei o Stirner, tinha 22 anos, portanto eu já era totalmente stirneriano e anarquista aos meus 21, 22, e portanto não tem, para mim ninguém consegue fazer loas nenhumas com palavras ueto, seja elas quais forem. Não, não me fazem chorar, nenhuma palavra me faz chorar. Por mais que apelem à moral, aos meus costumes, as outras coisas que têm, tudo para mim são mas não me faz chorar nada. Agora, mas para isso tem que haver uma resistência própria, tem que haver uma imensa resistência. Se calhar a grande escola que hoje nós temos que ter é de resistência própria. Não é? É absolutamente necessário, porque senão toda a gente vai. Eu vejo as pessoas mais insuspeitas é comprarem as moralices mais baratas. Que apenas lhe dizem: pá, está quieto, não chateias, não te mexas, não é? Etc. Não é? Mas pronto, Sofia disse que devemos estar a terminar também, imagino eu. 1 hora, disse que falávamos 20 minutos, já chega, diz-me lá. Só passaram 25 responder. minutos. Só passaram 25 minutos. Então, diz lá qualquer coisa para eu poder despedir-me. Ainda vais ter que aguentar aí mais 45, só passaram 25 minutos. Não é possível, estou aqui 1 hora. O tempo já não é o mesmo. O tempo já não é o mesmo. Tu tens de estar com atenção a essas coisas. Eu não dei conta. Ai. Ok, então diz lá. Bem, é assim, ataca, eu contra-ataque e fechamos. Não, eu estava com esta coisa de, não sei, é uma parvoíce que eu sinto de uma emoção muito grande, de sentir que, pronto, os humanos têm conseguido fazer as coisas mais fantásticas para ir dificultando a respiração mesmo da Terra, que é a mãe deles, não é? Aquelas coisas básicas, tipo... A minha mãe chamava-se Maria Clara. Ora vês? A minha chama-se Emília, Maria Emília. Portanto, nada de confundir, começa só a uma. E pronto, mas eu disse deles. Deles, está bem. Estamos a falar desses seres que falam de outras coisas. Não, mas esta coisa de algo, pronto, eu não estou a falar da net, nem dos outros mídia todos, mas algo que percorre a Terra. Não sei, eu acho curioso, e que não seja uma coisa que a partir das pessoas saibam como estar com, acho que é uma coisa que pode ser interessante.
Olha, eu. Como é que se É pode. claro que existem muitas regras. Existe um movimento do século XIX na Rússia, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama os cosmistas. O Boris. Estive a ouvir o teu amigo Boris. O que é que se passa? No século XIX eles produziram, eu acho que era uma tese sólida. O que é que isso quer dizer? A Terra é uma armadilha. Okay? A Terra é uma armadilha. Pura, é uma espécie de armadilha biológica. Nós estamos com a Terra vai desaparecer, um meteorito gigante pode dar cabo disto tudo, uma alteração do eixo da Terra, magnético da Terra pode acabar com isto tudo, os 6 vulcões principais do mundo ao mesmo tempo destroem isto tudo, ou seja, nós estamos numa linha absolutamente ténue, onde a famosa mãe não quer saber por nada de nós. Simplesmente a mãe não quer saber de nós para nada, não é? E que depois, daí que eu rio quando vejo a Butler a Stengers e outros a dizer a mãe Terra está tão zangada que agora vai se vingar e vai nos dar tal, isso é uma ridicularia. Isso é uma ridicularia, qual mãe Terra e qual zangada, não quis saber de nós para nada, sempre morremos, nós viemos na Terra para morrer, porque todo o biológico vem só para morrer. Portanto, a ligação à Terra é a ligação à morte, pura e simplesmente. É? Portanto, a única forma daí essa ideia dos cosmistas ao mesmo tempo que a gente superar a morte, vamos superar a Terra. O nosso destino será o universo. Quem é que está fechado nesta bola? Não é? Daí que eu vejo com super entusiasmo a questão da colonização de Marte ou da Lua, etc. Porque é evidente que isto, podemos fazer a conversa toda que quisermos sobre a Terra, mas o problema da Terra é que mais não foi até hoje de que a Câmara onde morremos sempre todos. Olha, mas eu por acaso onde vamos morrer sempre. E onde vamos morrer sempre. A continuarmos esta lógica, é apenas o sítio onde vamos morrer. Mal. Morrer é fixe também. Então não vale a pena dizerem que a Terra é bem fazeja, eu quero dar seja o que for, não quer dar nada. Então não quer dar nada a ninguém. Está-se marimando para nós. E porquê é que nós sabemos isso? Porque sabemos que como diziam os antigos padres que odiavam a vida, que isto é só uma espécie de armadilha mortal. Portanto, agora, mas há soluções, há muitas soluções. Portanto, uma das soluções é não sobrecarregar a Terra, não sobrecarregar a Terra com ilusões que são puramente, como é que se diz? São deutérias, que nos deixam impreparados. Se houvesse uma crise, agora foi o vírus, mas se houvesse uma crise verdadeiramente grave, provocada, por exemplo, por um meteorito, 99% de nós estávamos impreparados. A maioria dos homens e mulheres já não têm a força suficiente, se for preciso, para ir roubar a comida a qualquer sítio, vão morrer de fome em casa. Estão abaixo. Se houvesse uma crise geral mesmo, a maioria morreria em casa. Deixavam os filhos morrer de fome em casa por causa da moral e dos meus costumes. Sabes uma coisa que não interessa nada, mas uma coisa que eu adoro. Nós estamos impreparados, o que é que isso quer dizer? Adoro ouvir-te pensar. Não percebo nada como é que tu mudas os botões de umas coisas para outras. Nem quero perceber, não quero perceber. Adoro essa coisa diabólica, mas vamos morrer todos e a Terra não quer saber de nada. E pronto. E depois não quis saber, nós viemos cá para morrer. Se a pessoa estivesse a fazer surf, pensar contigo é como se estivesse a fazer surf no mar mesmo. Não é nada disso. Repara, é sempre a mesma simplicidade. É uma simplicidade marítima. Então. É sempre a mesma simplicidade, que é só tens de ser clara. Alguém não morreu até hoje na Terra? Bom, se alguém não morreu, então a Terra é benfazeja. Se todos morreram, então por carreira a gente lhe agradece. Olha, esse já morreu. O Álvaro estava a dar razão, estava a mostrar a morte. Que é isso? Agora a questão toda é esta aqui. Agora temos os 7 bilhões, a maioria daqui a 20 anos vai comer um comprimido por dia. E se já tiver esse famoso comprimido.
Daqui a 30, 40 anos come um comprimido por dia. Os restaurantes vão desaparecer, vão se transformar em farmácias. A pessoa, vamos encontrar na farmácia tal, vai ser o maior negócio do século, é tudo ir para a farmácia para jantar e almoçar, não é? A famosa pílula diária. E todos a viver como térmitas numa colmeia hiper forte em que nos dizem que não devemos sair para a rua por causa do perigo. O qual foi o assustador deste período de 3 meses? É que eu já estou a ver o futuro século da colmeia e dos tipos todos lá fechados dentro a comer comprimidos. É que já começou. Esse mau futuro já começou. Está aí por todo lado. E as pessoas não se rebelam contra ele, estão contentes. Não é? O que se passou agora em Hong Kong foi uma vergonha. Mas ninguém quer saber, o vírus é que é o importante. Não é? O vírus é que é o importante. E portanto o que é que se passa? Se vocês veem milhões de homens e mulheres jovens aceitarem ficar confinados em casa meses, alguns dizem que nem querem sair ainda hoje. Sim, eu sei. Não quero sair na rua. Alguns não querem sair hoje ainda. Não querem Mas isso também é uma experiência. Isso também é uma experiência. Não é uma experiência. E se querem ir para monges, que vão para monges, mas que acreditem em Deus então. Mas se calhar Se é uma querem ir para nova... monges, vão lá para o convento. Agora, fazer da casa dos pais o convento. Não, estás terrível, terrível. Não, mas vamos lá, coitados dos pais, eles não saíam de casa, então agora é que não saem mesmo. Agora imagina o que é o futuro. 20 bilhões de pessoas apavorados com a extinção. Leis que controlam todos os contactos, porque o corpo humano tornou-se a coisa mais perigosa do mundo. Todos confinados em pequenos quartos e colmeias, controlados eletronicamente. E a comer o seu comprimido diário, é esse o futuro que a gente quer ter, e todos éticos e todos paraíso na Terra. É o paraíso. Isso é um paraíso da Terra. Agora, Alva, eles podem depois dizer assim, eu nunca fui tão feliz. Exatamente. Mas eu não quero esse mundo para mim. O que é que és que eu digo? Mas isso Eu quero, sabes porquê? Porque eu acredito que o universo está aberto para aventuras absolutamente fantásticas. Que vai começar uma nova forma de aventura. A gente só tem a mania da arte porque queríamos ter aventuras e não podemos ter. Porque quem tem aventura e tem aventura suficiente não precisa de parar para nada para pensar na arte. Okay? Depois quando chega à casa escreve e conta o que viveu. Não é escrever o que ainda não viveu, que é o que faz a maioria da arte atual. Não é? Ou seja, haja aventura, liberte-se a aventura outra vez e tudo se vai ser uma espécie de rebooting. Não é? E o que é que se passa? Novas aventuras estão. Agora, o problema é. Uns estão fechados em casa, outros acham que a aventura é fazer desportos radicais, estilo cair, mandar-se de um paraquedas de um avião, etc. E não, a aventura é ir pelos passos fora. Não é? Portanto, reparem, daí percebe-se porque é que eu acho que o tal famoso confinamento para mim não serve. Porque eu acho que, como dizia o nosso poeta, o Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, o andar é que é o princípio. Andar é que é o princípio. Não é? E estamos a começar por uma razão muito simples, porque muito do que foi o que herdamos da história está a revelar-se insustentável e hostil à vida como tal. E, portanto, novas formas vão ser inventadas necessariamente. Não é? Como vocês viram, o que sucedeu quando foi a Grécia, agora vou começar a fazer o meu discurso angélico mais 1h30, como viram quando foi a Grécia, as infinitas formas de vidas que foram criadas e reinventadas, as novas comunidades na Grécia, só foram possíveis pela crise e o colapso geral, não foram possíveis de outro modo. Não foram possíveis de outro modo. Não era porque congelar a vida que se respondia ao problema. Não é? E, portanto, se houve inventividade na Europa, acabou por ser na Grécia. E, sim, como em certas zonas da Europa estão a ocorrer neste momento. Não é? E, portanto, eu diria que dentro que a questão essencial, e eu percebo o escândalo disto, é, por um lado, nós estamos condenados a uma espécie de moral geral. O que é a moral geral? É uma espécie do grilo falante do Pinóquio, assim, uma espécie de ventríloco.
vai-te dizendo o que tu deves dizer. Por outro lado, aqueles que acreditam na política só acreditam numa política da reunião das forças sobre um ponto para obter uma vitória. Porque acham que se essa reunião não for feita, todas as forças se desbaratam, se perdem e não vão ter efeitos. Eu, como bom anarquista, acredito piamente que é no desencadear livre das forças que as bifurcações ocorrem ou não. Se não ocorrem, qual é o problema? A culpa é só nossa, não ocorrendo, não é? Daí essa tese, que me pareceu essencial, que era a minha ideia com que eu comecei a nossa conversa aqui, que é, nós sempre vivemos, mesmo quando vivemos nas condições absolutamente mais inóspitas da história. E a história foi sempre inóspita. Mas sempre se viveu, sempre se amou, sempre se riu. Não é só miséria. Não é? Porque uns assistiram escrevendo, outros assistiram fazendo filhos, outros assistiram fugindo, outros assistiram de muita maneira, mas a verdade toda é que sempre se viveu. A história não foi um longo intervalo até chegarmos aqui a esta maravilha, esta panaceia universal que é a moral pública universal. Não. A história sempre foi dura, mas sempre vivemos. Nunca tivemos num intervalo. Como estes 3 meses, não foi um intervalo na vida, foi apenas uma má forma de vida. Mas não foi um intervalo. Mal ou bem nós vivemos. Não é? E parece que os bebés surgiram aí em quantidades industriais, os divórcios. Amigos meus insuspeitos aparecem com filhos que eu juraria que nunca teria. Se calhar adotaram filhos. Porque 3 meses é pouco, pois, se calhar tem razão. Não, portanto, pronto, não vou-vos poupar, Sofia, vou-vos poupar então ao meu discurso. Obrigada por teres trazido hoje esse teu irmão. Sim. A gente convidou o Bragança e veio o Diabinha. Sim, da próxima vez vem o padre, o senhor padre José Miranda. Hoje veio só aquele homem perdido, que se perdeu há muitos anos, chamado Bragança. Mas da próxima vez eu mando o padre, que é também alguém com quem vivo bastante bem. Até por uma razão muito simples. Esse padre já me salvou em situações bem complicadas. Houve momentos em que, se não fosse a intercessão desse ser angélico, eu não teria vivido pior. Okay. E portanto eu não vou recusar, não é? Porque há momentos, como tu sabes, Sofia, há momentos em que temos de ser angélicos e outros não é? Eu não sei se sei, eu agora digo mesmo, não sei nada, não sei mesmo. Então, Antes tinha, a luz diz que eu sei, mas ela mente. Ela sabe o que é ser angélico falsamente. Ela sabe. Olha, estás a ver? Não, digo só na brincadeira. Não, angélica é no sentido que é sei lá, tu mostras-te à pessoa, ou à instituição, ou à situação, mais fraco, mais estúpido e mais burro do que és. Isso chama isso uma estratégia angélica. Vou treinar. É tão simples, não é? Só tens que mostrar que és mais burro do que o que és. Qual é a estratégia verdadeiramente diabólica? É aquele que quer mostrar que é mais perto do que o que é, que não é o meu caso. És mais que? Que é mais perto do que o que é. Isso é que é diabólico. Isso é que é diabólico. Eu só me limitei a deixar vir o meu ser transmontano, materialista, que queria provocar um bocadinho aqui essa dificuldade em decorar, em memorizar qual é um e qual é o outro. Vou trocar, de certeza que vou trocar. Tu me conheces bem, sabes que são todos ao mesmo tempo. Agora, porque é que eu acabei por ir por aqui? Porque hoje tive um almoço tão reles que eu já nem vinha grandemente disposto. E, portanto, eu não vinha, eu já tinha gasto no meu almoço toda a parte angélica que tinha para gastar. E, portanto, senti que devia deixar libertar a minha outra porção. Pronto, obrigado por vocês terem isso.
aí por terem Falámos recebido. falámos então com o teu intestino hoje. Hoje foi com o intestino. Não, só te digo que se eu tivesse levado este para o almoço, eu estava despedido. Portanto, foi bom ter feito. Portanto, fiz bem em fazer isso. Agora, pronto, mas também a grande vantagem é porque é que eu fui por aqui? Isso tem a ver com a tese geral que eu estava a querer vender. Porque eu sabia o que é que a Sofia estava à minha espera. Sabias! Querias que eu contribuísse para a sanidade mental do mundo e para as artes, mas eu estava sem vontade para isso. Não. Eu e desconfio que a maior parte das pessoas que aqui estão, embora a gente pense de maneiras diferentes, a gente só quer pensar. Eu não quero pensar nada, quero só pensar. Se é para aí, também estou de acordo, que também acho que a única coisa importante é isso, é pensar, o resto é conversa. É pensar, não quer saber nada. Bem, agradecer-vos a paciência. O Álvaro está aí, onde é que está o Álvaro? Está ali, não deixe ir embora sem eu dizer uma palavra de conforto, que é a minha parte angélica. Onde é que chama lá o homem? Chama lá o meu contrincante. Onde é que ele está? Está ali. Quero despedir-me dele, dizer-lhe que, como tu imaginas, foste tu que me levaste para esse caminho, não fui eu que fui. Portanto, A culpa é do Álvaro. é tudo dele. Ele é que me levou para lá, eu para mim estava noutro sítio. Não é? Ok, se encontrares as asas, depois diz-me qualquer coisa. Mas pronto, cada um é que nos leva. Reparem, isto está sempre dentro daquela nossa tese. No fundo, nós entramos, não é? Há um poeta que eu vou terminar. Há um poeta que eu gosto muito, que é o Carlos Emílio Delgado, que diz assim, e aqui no meio disto, no meio desta situação, desta imensa complicação, o que fazer? E diz ele, onde está o começo? Como começar? E diz ele, não há problema, nós já começamos. Pronto, o que é que se passa? Nas composições, esta conversa podia ter dado completamente diferente. Se em vez de ser o Álvaro a provocar a minha língua, fosse outro qualquer, percebes? E seria diferente. Mas eu queria vos dizer que não há uma única palavra que eu vos disse hoje que eu tivesse posto a morrer por ela, portanto sinto-me perfeitamente livre ainda. Então, ou seja, nenhuma. Estás livre até de fazer um sumário. A gente agradece estar contigo e vai para onde for, Ok, então agradeço-vos. Pronto, algumas delas se calhar ainda fazem tremer o meu pequeno coração, mas eu não sei quais.